CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Andréia Salsa, sempre nos ajudando aqui com carreiras profissionais, dicas tão úteis para a gente. Agora há pouco o Evandro Midê sobre inovação entrou até um pouquinho no seu tema, você viu, né, André? Esbarrou um pouquinho aí em gestão da nossa carreira profissional e contratação. Mas eu me lembro que na sua última participação ficou uma questão no ar. Não sei porque a gente falou de entrevista de emprego, lembrei. Estávamos falando que quando se perguntava na entrevista de emprego qual é o seu maior defeito, a pessoa falava, eu sou muito perfeccionista. É verdade. Como se fosse um defeito menor, como se na verdade fosse uma virtude, não um defeito. E você explicou essa questão e surgiu essa dúvida, assim, o que se pergunta ainda hoje em entrevista de emprego que não se deve mais perguntar, André? Boa tarde. Boa tarde, nossos ouvintes. Achei que o Evandro foi super bem, fez uma conexão muito interessante com inovação e hard skills e soft skills, né? E aí, quando a gente fala sobre entrevista, Mário, antes da gente falar, para não ficar uma coisa muito do mapa sem entender a bússola, eu sempre acho importante entender a bússola do que está por trás, né? Sim. Eu acho que a gente está vivendo um momento no mercado de trabalho, que já não é de agora, mas está se consolidando, que a gente sai de uma era das máquinas, onde a máquina que detinha, quem tinha o poder, né, era que tinha o meio de produção, e agora a gente está na era do conhecimento. E a era do conhecimento são as pessoas que se tornam os grandes protagonistas. E essa nova força de trabalho, ela começa a ganhar consciência sobre a sua relevância na cadeia produtiva. Quando a gente começa a tomar consciência sobre a nossa relevância, a gente começa a se interessar por empresas que se conectam com os nossos princípios, valores, inclusive nas perguntas de emprego. Sim. Então vamos tentar concretizar aqui para o nosso ouvinte e o cuidado, inclusive, para quem hoje aí faz entrevista, sejam os RHs, sejam os donos de empresa, enfim, quem vai contratar uma pessoa, o que se fazia muito no passado e hoje tem que ter cuidado com o tipo de pergunta que é: por que eu tenho que te contratar? Olha, há uma certa arrogância por trás dessa pergunta, como se tivesse um poder desequilibrado entre contratante e contratado. É óbvio que quem precisa de um emprego, aquela empresa é muito relevante, mas a empresa também precisa daquele contratado. Então vamos substituir essa pergunta. Ao invés de perguntar por que eu tenho que te contratar, seria ideal perguntar por que você gostaria de vir trabalhar com a gente? Você vai ter uma resposta que vai lhe interessar da mesma forma, mas uma relação de poder diferente com esse contratado. Então são essas nuances de novas perguntas que a gente tem que refletir para alterar o tom da pergunta, né? Entendi. Por que eu devo contratar você? Não é bem assim. É por que você quer trabalhar aqui. E essa é a pergunta essencial hoje em dia. Andréia, e qual é a resposta essencial? Tem uma resposta padrão assim ou algo que a gente não deve responder? Olha, na realidade, a resposta, ela também tem que estar ligada se os meus princípios, meus valores, que a gente chama de fit cultural, se conecta com o fit cultural da organização. Porque o que está acontecendo, uma entrevista de emprego saudável, é aquele em que eu percebo seu valor para mim e eu quero que esse casamento dê certo. É um namoro que pode virar um casamento. Então não existe o mais importante e o menos importante. Existem dois polos que se tem uma interdependência, né, hoje no mercado. Né? Andréia, o que a gente não deve responder de forma alguma em uma entrevista de emprego? Assim? Falar mal do chefe anterior, falar mal da empresa anterior, o que não é recomendável para quem busca um emprego? Eu acho que tem que ter alguns cuidados de ordem, inclusive, de valores, né? Colocar princípios pessoais, princípios partidários, princípios de um olhar de mundo que pode estar não em sintonia com a organização e assim também como empregador ter cuidado com perguntas do tipo: qual a sua religião? Qual a sua orientação sexual? Isso não cabe. Você pretende ter filhos para uma mulher? É uma pergunta que é um campo. Então, do mesmo jeito que o empregador tem que ter cuidado com as perguntas, o empregado também tem que ter cuidado com as respostas, porque está todo mundo se observando nesse momento, né? Agora, as empresas hoje, elas dão devido ao valor a esse processo de seleção? Porque um erro na seleção deve ser muito caro para uma empresa. Hoje, as empresas se preparam assim, para esse processo de seleção, para não errar, para contratar certo. Claro que o risco de um erro pode acontecer sempre. Mas
se dá o devido valor a esse momento, assim? Muito bom, Mário. Algumas empresas sim, porque naturalmente percebem que é nesse momento que a gente captura, né, o que se chama lá dos talentos no mercado. Eu nem gosto muito dessa expressão talento, porque parece que tem um planeta onde tem pessoas talentosas que a gente pega do planeta e bora. Eu acho que todo mundo as pessoas têm que estar nos lugares certos, né? Mas, em geral, as pessoas que participam de recrutamento e seleção em empresas normalmente são muito juniorizadas. Então, essas perguntas que não se deveria mais perguntar surge o tempo todo. Me perdoe, o que é juniorizadas, assim? São pessoas com baixa experiência profissional, que talvez não tenham a maturidade de entender a fase importante daquela cadeia dentro de uma organização. Mesmo para as pessoas que não serão selecionadas, as pessoas saem dali com uma imagem daquela organização, a forma como elas foram tratadas, a forma como elas foram respeitadas. Então, o ideal é que a gente tenha sempre pessoas muito preparadas nesse momento de recrutamento e seleção das organizações. E quando chega um momento em que o chefe do setor quer um funcionário, o RH diz, esse não, esse vai dar problema. A empresa deve ouvir quem? O RH ou o líder ali da equipe? Que pode dizer, não, mas eu tenho experiência. Eu já contratei, gente meio maluca, assim, deu certo aqui, é o funcionário que eu quero. E o RH não está atendendo os nossos requisitos. Quem ganha essa quebra de braço? Isso costuma acontecer? Costuma acontecer muito e, normalmente, são áreas que estão dentro da mesma empresa sem coalizão. Porque, em tese, um líder de uma organização deveria estar falando quase que a mesma linguagem do RH, porque existe agora a figura, inclusive nos RHs, chamadas business partner, que são os parceiros de negócio, que é uma pessoa da RH que se conecta com o negócio. Então, a liderança, quando está muito em linha com esse RH, normalmente não tem disparidade de entendimento sobre contratações, né? Então, é um ponto de atenção. Se eu quero um perfil RH contraindicou, acha que tem que juntar esses dois para as pessoas conversarem. Vamos achar né? um segundo nome aí. Tiago, e a tal pergunta, e a pretensão salarial? Como é que se define uma pedida salarial prudente assim? Eu estou pedindo muito, a empresa querendo pagar pouco. Essa pergunta ainda é recomendável? E se for feita, como é que a gente responde isso? Excelente pergunta. E eu vou, além dessa provocação do ouvinte, eu vou fazer uma outra provocação, que é algo que as empresas precisam revisitar. A gente, Maria, geração X, né, os mais de 40 anos, e ainda hoje existem aquelas tais vagas confidenciais, em que o candidato não pode saber o nome da empresa e que o candidato às vezes não pode saber quanto vai ganhar e se tem benefícios. Ora, se hoje para a gente escolher para uma empresa, eu preciso saber os valores daquela organização, se me interessa ir para aquela organização, como que eu vou gastar tempo da minha vida numa entrevista que eu não sei qual é a empresa para onde eu vou, quanto que eu vou ganhar e se tem benefícios. Então, é uma forma da gente refletir sobre isso também. E na hora que vai falar pretensão salarial, de novo, olha que delicado. Não é uma relação de equidade, porque eu não sei nem quanto que a organização está oferecendo, qual vai ser o meu parâmetro para pedir em relação ao meu tamanho. Eu não sei qual é o meu tamanho comparado àquela organização. Às vezes eu não sei qual é a organização, o nível de complexidade daquela empresa, o tamanho do desafio e se eu quero trabalhar naquela empresa. Então é um ponto para todo mundo pensar aí, né? Entendi. Mas assim, é uma pergunta que cabe? Não cabe mais, cabe? Qual é a sua pretensão salarial, assim? Muito se pergunta ainda, Mário. E cabe porque a empresa precisa saber se ela tem condições de assumir aquele funcionário. Mas o meu ponto é, o funcionário também tem que ter condições de saber quanto que a empresa está disposta a pagar. Porque é muito ruim quando você faz uma pretensão salarial que você não sabe qual é o tamanho do desafio. Porque salário é a nossa capacidade de resolver problemas. Pois é, mas me desculpe a minha insistência, porque eu fiquei nessa questão. Como é que a gente sai dessa? Você está numa entrevista de emprego, Andréia, tudo bem, gostamos de você. Quanto é que você pensa em ganhar aqui? Aí você diz o que para a pessoa? Lembra da nossa primeira entrevista, Mário, sobre pedir salário? Sim. Aí você tem que recorrer para uma pesquisa salarial. Antes da entrevista. Antes da entrevista, com os colegas, a remuneração que eventualmente você está ganhando, até para comparar. Eu estou indo para um lugar, vou ganhar mais, vou ganhar menos. Então tem que fazer uma pesquisinha. Mas o ideal é que você soubesse qual é a forma da empresa remunerar para você fazer uma aposta ali mais assertiva, né? A gente está falando de contratação e eu vou citar rapidamente demissão, porque eu lembrei do livro do CEO da GE, o Jack, conhece o Welch.
Jack Welch, porque ele dizia, num capítulo sobre demissão, ele fala, tem uma demissão que não deve doer nada no líder, que é demitir uma pessoa que tem uma falha de caráter. A pessoa é desonesto, comete assédio moral, uma falha, um desvio de caráter assim, isso tem que demitir na hora, não tem dúvida. É o que ele escreve no livro. E eu concordo. Ele disse que essa demissão não deve doer no líder, é a demissão mais fácil que tem. E rápida, e tem que ser rápida. A minha dúvida é para a contratação agora. Você tem uma pessoa muito capacitada, mas cujas referências de comportamento não são muito adequadas. E uma pessoa pouco, ou melhor, não tão capacitada quanto essa primeira, mas que tem um caráter assim, ética perfeita, inquestionável, é a referência que ele traz. Contrata quem? Olha, isso vai depender da cultura organizacional, né? Infelizmente a gente sabe, a gente falou um pouco sobre psicopatas corporativos, lembra? Lembro. Empresas que absorvem psicopatas corporativos, o quesito ético não tem grande relevância, Mário. O que me interessa é o resultado final. Mas o que vai ficar no meio do caminho pode comprometer, inclusive, a organização a médio e longo prazo. Eu não acredito que bom caráter deve prevalecer competência técnica, tá? Porque tem muita gente com bom caráter, mas está despreparado para uma posição. Um dia desse eu postei que uma coisa assim no meu Instagram, que você pode até ensinar um avestruz a subir uma árvore, mas por favor, se for possível, contrate um esquilo. Então, essa é a relação. Você pode até desenvolver pessoas, mas é bom que você contrate pessoas competentes. E se forem pessoas competentes com caráter, é o ideal. E aí a gente volta para as entrevistas, tá? Porque quer ver perguntas que começam a surgir, Mário, que são relevantes? Me diga sobre a tua relação com a tua família, numa entrevista de emprego. Porque muito do que a gente é no trabalho, Mário, a gente é na nossa relação privada. Essa é uma boa pergunta. André está dando dicas para você que pensa em contratar ou que pensa em buscar um emprego. Essa é uma boa pergunta para uma entrevista de emprego. Excelente pergunta, porque a gente já sabe há muito tempo que não se separa a vida profissional e pessoal, mas isso às vezes não vai para as entrevistas de emprego. Quer ver uma outra pergunta relevante? Sim. O que te faz feliz? Essa é uma resposta que um recrutador pode absorver uma série de características, voltando para o comentarista anterior, de hard e soft skills. Então, as competências comportamentais podem ser identificadas numa simples pergunta, que é o que te faz feliz, né? Outra pergunta que não deveria se fazer mais: o que você estará fazendo daqui a 5 anos? Quem tem resposta para essa pergunta? Essa era muito comum. Como é que você se vê daqui a 10 anos? Aí diziam assim, tem que responder, eu me vejo no seu lugar, chefe. Não fala isso. Isso não... Ou se não se respondia, era uma pessoa que estava perdida, e quando está perdido não sabe para onde vai. Isso é algo que não faz mais sentido, porque o mundo é muito volátil. A gente não sabe, de fato, onde nós vamos estar daqui a 1 ano, quanto mais 5 anos. Mas cabe a seguinte pergunta: como você quer estar daqui a 5 anos? Aí é diferente. Aí eu posso estar bem-sucedido, feliz, numa relação saudável no meu trabalho, me sentindo realizado. E aí você vai capturando características comportamentais, valores, e isso vai se conectando aos valores da organização. Perfeito. Andréia, amigo. Vou contratar porque é meu amigo, eu conheço há muito tempo. Tem um ditado antigo, não é tão antigo assim, mas tem um ditado que diz que é mais fácil fazer de um colega de trabalho um amigo do que um amigo um colega de trabalho. É perigoso contratar amigo? Parente, então, nem se fala. Mas, assim, amigo? Eu tenho um posicionamento muito claro em relação a isso, Mário. Eu sigo uma tendência de um grande escritor chamado Dale Carnegie. É um grande especialista em comportamento humano. E ele fala que fazer amigos lhe confere poder. E é muito bom trabalhar com amigos. Eu sei que tem uma certa dificuldade, às vezes até um preconceito, né, da gente trabalhar com amigos, mas eu acho absolutamente saudável. A gente não precisa ser amigo do colega de trabalho. A gente tem que ter uma relação de respeito. Mas se a gente puder ser amigo do colega, isso traz um outro movimento de clima organizacional. E segundo dele, que eu concordo, fazer amigos lhe confere poder dentro do ambiente corporativo. Outra pergunta muito comum, já que você está dando sempre os dois lados, do contratante e do possível contratado: por que você saiu da sua antiga empresa? Por que você foi demitido ou por que você pediu para sair? Essa pergunta é relevante, assim, deve ser feita e deve ser respondida como?
como que eu digo, é verdade ou dá uma miguelada? Sim, eu sempre, vocês já estão me conhecendo bem aqui, os ouvintes, né? Eu sempre acredito que a transparência é o melhor caminho, porque o ambiente de trabalho tem que ser um lugar para a gente ser feliz, isso é um princípio, uma crença minha. Então vamos supor que eu saí da minha outra empresa porque eu tinha um chefe que me assediava moralmente. Num processo de entrevista, eu entendo que é muito importante que o novo empregador saiba que aquilo é um movimento para que eu eventualmente peça demissão. E para que eu não vá de novo para uma organização que eventualmente tenham líderes ali que são conhecidos como assediadores, de repente eu estou me livrando de um novo problema. Então eu acho sempre importante dar esse nível de transparência para o entrevistado. E não há nada de invasivo nessa pergunta, pode ser feita? Pode até deve ser feita. Eu entendo que deve ser feita. Nossa, André, estamos indo bem aqui na nossa condução da entrevista de trabalho. André, muito obrigado. E eu só queria que você explicasse mais uma vez aquele termo que você usou agora, porque a gente falou já tem mais de um mês, o psicopata corporativo, que é o líder, o chefe, que comete assédio moral de uma maneira prazerosa para ele e um pouco disfarçada, que é difícil perceber, mas ele está ali castigando o funcionário. Me perdoe se eu simplifiquei demais, mas só acho importante explicar isso de novo, porque alguém pode se identificar e está passando por isso. Existe uma diferença entre o assediador moral clássico e o psicopata corporativo. Nem todo assediador moral é um psicopata corporativo, mas todo psicopata corporativo é um assediador moral. E qual é a diferença? É a relação de prazer na perversidade. O psicopata corporativo, ele sente prazer em subjugar o outro, em humilhar o outro, ele se alimenta daquela relação de humilhação, de exposição. Exemplos assim do dia a dia, frases que ele solta, assim, que caracterizam bem esse comportamento, você pode dar pra gente? São muito sutis, porque como eles são muito sofisticados, e a gente imagina que talvez são aqueles que batam na mesa, falam palavras de baixo calão, não são esses normalmente. Os psicopatas corporativos são aqueles que chegam no ambiente e eles fazem questão de que a vítima do dia, porque eles escolhem a vítima do dia, perceba que está sendo assediado. Então vamos supor que chegou um aqui e ele escolheu que hoje é o Mário que vai ser a vítima dele. Ele cumprimenta Murilo, a todos nós, a Adalberto, eu, e pula você. Ele não te cumprimenta. E aí isso gera um constrangimento para você e para quem está em volta. E se por um acaso você tiver a coragem de perguntar, oi, não vai me cumprimentar? E ele é capaz de responder assim, desculpa, eu nem te vi. Então são traços de perversidade que vão fazendo a pessoa se sentir desqualificada, inferiorizada, e aí ele sente prazer quando ele percebe o seu constrangimento. Andréa, eu tinha levantado alguma questão também sobre o home office. Eu já não lembro mais. Na última vez que a gente conversou, porque segunda-feira passada foi feriado, não houve o nosso programa. Você lembra qual foi a questão? Você queria saber assim, como que são os desafios da liderança com home office? Vamos deixar para semana que vem? Vamos porque sim. Vai render muito também essa história, não vai? Vai sim. Andréa Salsa, toda segunda-feira participa aqui com a equipe do CBN Cotidiano, nos ajudando a progredir, a ascender profissionalmente, a lidar comportamentos inadequados no ambiente de trabalho, ajudando na hora da contratação, na hora da demissão. Não falamos ainda sobre demissão, hein? Inclusive, a gente citou o livro do ex-CEO da GE, do Jack, que eu estou querendo acertar a pronúncia do sobrenome. É só lembrar do T de tatu. O Welt, e um amigo falou assim, um amigo que assumiu um cargo de liderança. Ih, rapaz, eu estou ouvindo você falar do livro, aí você me emprestou, eu vou devolver. Acho bom devolver, estou dando recado aqui não. Conveniente devolver, assim, estou brincando, ele disse que vai terminar de ler e vai devolver. A André disse que o livro ainda é atual. Ainda é atual. André, obrigado, tá? Eu que agradeço. Quer divulgar o seu Instagram, sua rede social? Vamos lá, é @AndreaZ de zebra salsa, @AndreaZ Salsa. Eu queria que a Andréa falasse como é que muda a área de trabalho, como é que pega um novo rumo na carreira. Isso é possível? Tem limite de idade? Isso é por minha conta, tem limite de idade. Pergunta da Camila, acabou de escrever pra gente aqui. Camila, é sempre possível se o seu desejo é ser feliz onde você quer na sua carreira, porque trabalha para a gente ser feliz. Sempre é possível. Agora, você pode fazer isso sozinha, com ajuda profissional, mas o importante é, se o lugar que você está hoje não te realiza, não te complementa, não te faz feliz, vá, independente da sua idade, peça ajuda, cria rede de apoio, porque não falta espaço, Mário. Isso é uma crença pessoal que eu tenho.
Eu acho que quando você acredita, entende do seu potencial e tem uma rede de apoio para te conduzir, a gente sempre encontra um caminho. Tá aí a dica para Camila. Para participar do CBN Cotidiano, você já sabe, nosso WhatsApp. 992994297. Fiquei tão feliz em ouvir algo gravado, senão que nossa mesa voltou a funcionar, né? Hein? André, obrigado, querida. Até a próxima segunda-feira. Até. Obrigada.